É Gabigol, e nós temos a nossa enquete de hoje para você, fã de esporte. Nós vamos mostrar daqui a pouco números impressionantes de Gabriel Barbosa. Ele realmente está fazendo história. Gabigol teria feito tantos gols se jogasse no Palmeiras? Hashtag FNV sim, hashtag FNV não. A gente vai mostrando ao longo do programa parciais e ao final do programa o resultado. Minha gente, Gabigol joga hoje pela seleção brasileira, né? O Tite já confirmou, a escalação é aquela que começou a partida contra a Argentina. E prestem atenção nesses números. É algo realmente que chama muita atenção. Desde que Gabigol chegou ao Flamengo, em janeiro de 2019, em número de gols marcados, nesses 2 anos e meio, ele só está atrás de Lewandowski, que fez 120 gols. O Gabigol tem 97, o Mbappé tem 83, o Messi tem 81, o Cristiano Ronaldo tem 77 e o Haaland tem 71. Gols por clubes em jogos oficiais. Rapaz, é claro que vão aparecer aqui dizendo, mas olha o nível, a diferença, América do Sul, Europa, é verdade. Mas, cara, são números impressionantes, hein, Fábio Luciano? Não, é isso, João, os números do Gabigol são impressionantes vestindo a camisa do Flamengo, né? Ele é um cara que se interessa muito pelo jogo, desde a primeira partida, né, que ele fez vestindo a camisa rubro-negra. Ele deu para se perceber, né, que ele construiria uma história linda pela interação com o torcedor, pelas movimentações que o Gabigol faz, enfim, pelo entrosamento que ele adquiriu com os seus companheiros. Então, assim, o atleta profissional, ele tem que fazer o seu papel, né, João? Independente do local que ele esteja. Se o jogador ele tem a chance de fazer isso no Brasil, na Europa, escrever a sua história como um todo, ótimo, né? Mas se de repente eu não vou pontuar, ele não foi muito bem na Europa e no Brasil as coisas são mais tranquilas, até porque ele é brasileiro, né? Eu tenho certeza que ele está muito feliz aqui também. A torcida do Flamengo o abraçou de uma forma que eu não sei se ele seria abraçado em qualquer lugar do mundo. E os números são impressionantes. O que ele faz com a camisa do Flamengo enche os nossos olhos. As conquistas que ele tem também junto com o elenco, né? Eu acho que muito se passa também. O Gabigol tem muita qualidade, é um cara que sabe fazer gols, que tem uma movimentação interessante como um falso 9, né? Que ele se movimenta por todas as partes ali do sistema ofensivo, mas também conta muito o entrosamento, né? A qualidade que ele tem ao seu lado. Então, assim, se a gente vê os números do Gabigol dessa forma, muito se passa pelas atuações do Bruno Henrique, do Arrascaeta, Everton Ribeiro, enfim, o William Arão, Gerson, que jogaram ao lado dele, Diego. Então, eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que o Gabigol não faria esse número de gols se ele não tivesse tanta qualidade ao lado dele. Mas ele é um jogador que ele faz a diferença e que é um jogador especial que a gente tem no Brasil. É verdade. Eu pediria, por favor, vou rolar a bola para o Zinho aqui, para o nosso tetra, mas eu pediria, por favor, que a nossa produção colocasse de novo aquela tela, né, se for possível, porque realmente, cara, de janeiro de 2019 para cá, ele só perde em número de gols para Lewandowski. Olha aí, ele fez 97. Que essa turma aí que tá embaixo dele, que eu vou te falar um negócio, hein? Que galera é essa? Ô Zinho! Alô, Zinho! Rapaz, os números do Gabigol são tão impressionantes que até a conexão do Zinho caiu, hein? Opa, voltou, aqui, rapaz! Ô, Zinho, ô, Tetra, tudo bem, né, Tetra? Vamos falar. Porque assim, é óbvio, né, que o Lewandowski na Europa e o nível no futebol na Europa é o top do mundo. Porém, mesmo no... Merece. Então, se para esses que falam, porque joga no Brasil, comparar com os jogadores que jogam aqui, quem faz mais gols que o Gabigol? aí vai ser covardia. Né? Porque, ele faz tanto gols, por que os outros não fazem tanto como ele? É assim, tem gol nessa fase dele no Flamengo, não tem. Esse fundamento, né? A finalização final, ele é craque nisso. O apelido dele já diz, né? Por isso ele tem esse apelido. Desde garoto, desde menino no Santos, sempre foi artilheiro.
proporciona para ele muitas chances. Inclusive, às vezes eu até critico, ele perde bastante gols. Ele é o número 1 nesse momento. O Hulk chegou agora, está muito bem, até participa em outras situações do jogo que o Gabigol, aí vem a minha crítica, e por isso às vezes acho que ele não teve esse sucesso lá na Europa. A gente vai chegar nesse assunto, mas nesse quesito gols, ele é espetacular, ele é um cara que tem que ser elogiado e realmente está no time que o abraçou, a torcida o abraçou, esse encaixe deu certo porque ele corresponde. Ele faz por onde para que essa idolatria aconteça. É verdade. E aqui olhando a hashtag na veia, né? Por isso que eu estou olhando aqui para o cantinho, onde está a tela aqui no meu computador, é uma situação muito clara. O que a gente percebe? Quem é torcedor do Flamengo está exaltando aqui o Gabigol. Mas sempre tem esse questionamento. Ele não foi bem na Europa. Qual é a relevância disso, Mauro? Qual é o peso disso para essa trajetória do Gabriel, que aqui está cada vez mais consagrado, mas realmente lá fora não conseguiu se firmar? Olha, o peso a gente só vai poder saber se apareceu ou não propostas para ele, com esse sucesso todo no Flamengo, né? Propostas que eu digo de grandes clubes da Europa, que vão tentar entender que no momento é um outro Gabigol, e não aquele menino irresponsável, novinho, imaturo, inexperiente, de 19 anos que foi para lá, e o técnico amigo do Rodrigo Bueno só deixou ele jogar 10 vezes na Inter. Também estava difícil fazer gol lá, ele não jogava, né? Aí você vai dizer, não jogava porque nos treinos se mostrava, como disse o técnico, lento, sem interesse tático, etc. Ok. Depois foi passar lá 6 meses do Benfica também, fez quantos? 5 jogos por lá. É difícil fazer gol, né? Enfim, tem que deixar o cara jogar mais vezes. Mas coloco muito isso na época que foi, da imaturidade, na adaptação. É óbvio que não tem como dizer, ele foi bem lá. Não, foi mal. Os números mostram que ele foi mal, ok, esses comentários aí, mas também não jogou lá 80 partidas para fazer um gol só e falar, puta, ele é um fracasso. Não acho isso. Agora, se o mercado lá fora começar a enxergar que ele, na idade que está agora e com esses números, que esses números são lindos, ele tem que tirar uma foto desse quadro que fizeram aí, dessa arte, e deixar lá na casa dele. Motivo de orgulho estar na frente de toda essa turma, independentemente de se questionar a qualidade de adversários, porque aí tem 9 gols na Libertadores de 19, tem 10 gols na Libertadores já desse ano, quer dizer, tem gols decisivos, tem menos gols aí no Carioca do que no Brasileiro, ele fez 25 em 2019. Então tem gols importantes, tem gols decisivos, não precisa nem lembrar os gols contra o River. Isso pesa muito também, porque ele só não fez contra Madureira, Campo Grande, Volta Redonda, não. Ele fez contra times fortes também. Ok, vamos comparar lá os adversários que os outros enfrentaram, mas também nessa lista lá, se for depurar direitinho, Mbappé, o Messi, o Cristiano também pegaram umas babinhas lá para fazer gols. Não estou questionando a qualidade deles como artilheiros, são monstros, né? Falar de Mbappé, de Messi, de Cristiano, evidentemente eles estão acima do Gabigol. Mas acho muito mérito do Gabigol ter esse número, como disse o tiozinho. Outro aqui no futebol não fez, nas mesmas condições não fez essa quantidade. Então, méritos para ele. Agora, quanto vai pesar lá fora o fato dele ter ido e não conseguir se firmar, não sei. Agora o Gerson voltou para lá também. O Gerson não foi brilhante quando foi para lá a primeira vez, voltou, foi brilhante no Flamengo, está tendo uma outra oportunidade agora de mostrar o futebol e ser, de repente, procurado por grandes clubes lá depois do que ele fizer no Olympique. E assim pode acontecer com o Gabigol, talvez já não saia direto para o campeão da Liga Inglesa ou da Espanhola, Italiana, mas pode ter oportunidades num clube lá e ainda. Agora vai do desejo dele, eu não sei nem se ele quer ou se ele quer ficar fazendo história aqui com o Flamengo e ganhando títulos, enfim, num time que ele está muito bem encaixado, está muito bem assessorado nas assistências, enfim, a gente não sabe o que o Gabigol quer da vida dele, mas não foi feliz naquela passagem, mas eu acho que também era muito novo para isso, viu, João? Estava muito imaturo, muito inexperiente. Outros vão lá, fazem sucesso de imediato, isso acontece. Outros vão, e ele também não foi o primeiro que voltou fracassado. Teve gente que não gostou da comida de um país tal e voltou, e era artilheiro no Brasil.
o outro não se adapta. Tem vários motivos, né? Tem várias histórias aí. Tem. É verdade. Por exemplo, a torcida do Flamengo é engraçada, que o Zinho e o Fábio Luciano conhecem de perto a torcida do Flamengo, né? E é engraçado, o torcedor do Flamengo ele se defende da seguinte maneira. E o Edinho Araújo, ele retrata bem essa defesa da torcida rubro-negra. Ele fala aqui, graças a Deus que ele não deu certo na Europa, porque aí ele voltou, veio para a América do Sul e está amassando todo mundo jogando pelo meu time. É o que está dizendo aqui o rubro-negro Edinho Araújo, né, ô Fábio Luciano? É isso aí. Não, mas é isso, né? O torcedor flamenguista, ele tá super feliz, né? Desde que o Gabigol chegou, foi o que todo mundo falou. Concordo plenamente com o Mauro, né? É uma outra fase, um atleta muito jovem ainda, talvez deslumbrado, né? Pelo que foram colocadas aí algumas declarações, mas que é um outro atleta hoje. Eu tenho certeza que se ele tivesse uma outra chance de voltar à Europa, a gente não pode cravar que ele teria o mesmo sucesso do Brasil, mas que ele seria um outro jogador muito mais interessado, porque ele é isso no Flamengo, né? O Gabigol no Flamengo, ele não é um jogador que fica parado dentro da área esperando a bola chegar, é um jogador que tem movimentações, que se interessa pelo jogo, que quando tá perdendo tenta buscar a bola no meio de campo, quando tá ganhando tenta fazer mais gols, enfim. Então é um jogador interessado em defender as cores do Flamengo. E o torcedor rubro-negro fica feliz, né? Porque realmente fica aquele sentimento de que graças a Deus que ele não teve sucesso na Europa, porque com a camisa do Flamengo os números do Gabigol são impressionantes. É verdade. Agora vamos entrar na nossa enquete. Eu lembro aqui a nossa enquete, domingo, 4 da tarde, é jogo que vai parar o Brasil inteiro. Todo mundo quer assistir Palmeiras e Flamengo domingo no Allianz Parque. Aliás, daqui a pouco vamos falar, Felipe Luiz e Bruno Henrique fora desse jogo e o Palmeiras se preparando para esse grande confronto. Gabigol faria tantos gols quanto no Flamengo se jogasse no Palmeiras? É a nossa enquete que está rolando para a galera. O que você acha, hein, Zinho? Faria. Porque o que falta no Palmeiras é um jogador como o Gabigol. O Palmeiras tem um elenco espetacular. Eu gosto, sempre elogio o elenco do Palmeiras, mas aquele jogador ali, o da área, o da finalização, o Luiz Adriano oscila, tem problema de contusão, problemas físicos, fica fora. O Rony foi até adaptado para essa função, que não é a função do Rony. O Rony a gente conhece ele com a velocidade do lado, né? Aquela coisa de dar amplitude. O Abel, o treinador do Palmeiras, achou um jeito ali, colocou o Rony até mais à frente. O Luiz Adriano, em alguns momentos, vinha para buscar, para armar o jogo, e o Rony ficou mais na frente, e o Rony começou a fazer gol. É um dos artilheiros do Palmeiras na Libertadores. Machucou também. Mas não é aquele atacante de técnica refinada. O Rony é força, explosão, muita velocidade, né? Um cara que se dedica, se entrega muito para o Palmeiras. Mas aquela qualidade do toque curto, do raciocínio rápido, não é muito do Rony. O William Bigode, baita do jogador, gosto demais, mas já tem uma certa idade, tem uma dificuldade, não tem uma sequência de jogo. Aí vem agora aí o Borja, que nem jogou, foi embora. O menino maluquinho lá, o Davidson, chegou também, já começou a colocar ele para tentar ser o centroavante. O Palmeiras, se tem um Gabigol ali no ataque com esse elenco que ele tem, e aí com o entrosamento, com a qualidade que tem, um Wesley pelo lado, um Dudu chegando para jogar com ele, aí tem no banco o Veron, olha, tem tanta gente ali. O Gabigol, claro que ia fazer gol. Claro. Se vai fazer a quantidade que faz no Flamengo, se seria da mesma forma, se conseguiria os mesmos títulos, mas o Palmeiras briga pelos títulos com o Flamengo. O Palmeiras é o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores é o Palmeiras. Você imagina se tem um Gabigol na frente? Eu acho que ele daria um toque a mais de qualidade no elenco e com esse fundamento. É como eu falei, a gente estava falando sobre gol. Eu não estou falando sobre, perdeu a bola, ajuda para marcar. Se ele é um cara de grupo. Que aí vem os meus questionamentos do não sucesso dele na Europa,
por ser muito jovem e ser esse cara que tem esse temperamento, esse jeito meio polêmico, é esse cara que desperta o ódio e o amor, é o estilo Gabigol, né? É aquele cara que joga muito para ele, para o gol, precisa de um time que atue para ele. Então, assim, eu acho que no Palmeiras, com o elenco que tem, ia fazer muito gol também. Não estou dizendo que seria igual o Gabigol do Flamengo, mas seria grande jogador também, artilheiro, brigaria por título e para ser novamente artilheiro de campeonato e melhor jogador do campeonato. Muito bem. Olha aqui, olha essa tela aqui, hein? Gabigol chegou no Flamengo em janeiro de 2019. De lá pra cá, artilheiros do Verdão. E o Zinho lembrou bem, hein? Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América, ganhou aí títulos importantes nesse período. Olha só, Rafael Veiga foi o que mais fez gols, em 33. Depois o William, 31. Luiz Adriano, 30. Gustavo Scarpa, 22. Rony, 20. Dudu, que foi e voltou, 15. Zé Rafael, 14. Gustavo Gomes, 13. E o Gabriel Veron, 11. Neste mesmo período, o Gabigol fez 97 gols com a camisa do Flamengo. E aí, Rodrigo Bueno, ele seria também este goleador neste nível, atuando na equipe do Palmeiras, que é uma equipe que compete aí com o Flamengo lá no topo do futebol brasileiro? Eu acho que ele seria artilheiro do Palmeiras, até porque ele foi artilheiro do Brasileiro pelo Santos, né? Pouca gente esquece. Sim. Mas antes de ser artilheiro do Brasileiro pelo Flamengo... Eu falei isso, Bubu. Você falou, Zinho? Eu falei então tá. isso. Sim. Só que, e é o seguinte... E artilheiro do Brasileiro e da Copa do Brasil também, viu, Rodrigo? Do Brasileiro então tá e da Copa do Brasil também. Deixa eu lembrar aqui, ele bate pênalti. E, aliás, ele bate pênalti muito bem. Se você pegar esses principais artilheiros do mundo aí, CR7, Messi, Lewandowski, todos têm gols em profusão, mas também porque batem muito pênalti. Se ele estivesse no Palmeiras, ele seria certamente o batedor e ia aumentar o número deles. O número de gols do Gabigol. Só que eu acho o seguinte, eu acho que no Palmeiras ele não faria tantos gols como no Flamengo, por uma questão meio que tática. O Palmeiras, nos últimos anos, a gente vai falar do Abel agora, mas teve o Luxemburgo um pouco antes, muitas vezes jogou de forma mais pragmática, em contra-ataque. Não era um time tão ofensivo, tão avassalador, como era o Flamengo do Jesus e como tem sido o Flamengo do Renato Gaúcho. Então, acho que é uma questão meio tática de time, além da questão dos companheiros, né? Ele se entrosou, se encaixou muito bem com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta. Não dá para saber se ele teria esse mesmo entendimento com os bons jogadores que o Palmeiras teve do meio para trás. Então, acho que ele seria o artilheiro do Palmeiras, mas não faria o mesmo número de gols que ele faz no Flamengo. Parece que lá divide mais, né, Rodrigo? No Palmeiras divide mais, né? Você vê que o artilheiro nesse período é o Rafael Veiga. Não é um atacante de ofício, né? No Flamengo converge mais para o Bruno Henrique e para ele. O artilheiro do Campeonato Brasileiro até aqui, Bruno Henrique. Depois, Gabigol. Lá é o Breno Lopes agora, mas nessa lista aí mostrada pelo João, o Rafael que está na frente. Então parece que divide um pouco mais, mas é difícil responder essa pergunta. Se tivesse o Gabigol lá, seria desse jeito? O Palmeiras continuaria distribuindo gols entre todos? Porque gols o Palmeiras faz bastante também. O Palmeiras, se olhar os números aí, tanto quanto o Flamengo. O Flamengo é um time que faz muitos gols, mas me parece que divide um pouco mais entre o elenco, a ponto dessa arte aí, dessa lista. Porque não tem um Gabigol lá. Exato, então, por isso que fica difícil dizer. Se tivesse o Gabigol, tinha o Luiz Adriano, tem o William, mas não tem o Gabigol. Então, os gols, quem fez mais? O Rafael Veiga pegou uma boa fase. Aí entra também a história dos pênaltis, bater faltas, etc. Mas mesmo lá com 8 ou 9 atacantes de ofício, naquela lista que a gente costuma fazer, eles estão atrás do Rafael, né? Porque me parece que distribui mais os gols. E aí fica difícil responder por isso. Mas se tivesse o Gabigol, talvez esses gols, os cruzamentos, assistências fossem convergir para ele. Diga, Zinho. Como o Rodrigo Bueno está querendo botar fogo aí, ele falou que, né? Não está na pauta, não. Desculpa, João. Mas não precisa ser o Gabigol, não. Leva o Pedro para lá que vai ser artilheiro.
Ih, rapaz. Vou comprar essa briga aqui. Traz qualquer cara de fora pra lá, pega qualquer cara aqui, ele vai fazer mais jogos. Aqui a gente reclama que no nosso calendário tem estadual, os times fazem 20 jogos a mais. Então você imagina o Lewandowski, que fez esse número de gols, põe mais um estadual pra ele jogar 20 jogos. Vai ver se ele não vai chegar a 200 gols, aí tá com 120, ele vai ter mais jogos ainda. Número absoluto ajuda o Gabigol aqui, hein? Rapaz. E aí, Fábio Luciano? Rapaz, o Gabigol dá o que falar, hein? Daqui a pouco tem mais um tema sobre Gabigol aqui na pauta. Falem o que quiser do Gabigol, mas ele dá o que falar, dentro e fora de campo. Qual é a sua opinião aí, Fábio? João, eu acho que ele faria muitos gols com a camisa do Palmeiras, mas acho que no Flamengo ele conseguiu criar uma conexão também, né? Um sentimento diferente, assim como ele tinha no Santos. O Gabigol é um jogador que ele precisa ser abraçado, né? A personalidade dele mostra isso, que ele precisa se sentir importante dentro do time, abraçado pelo torcedor, pelos companheiros, enfim. E não é fácil você abraçar um jogador com essa personalidade, seja no dia a dia de trabalho, seja com relação ao torcedor. Então, assim, talvez pela história que ele construiu no Santos, o torcedor palmeirense tivesse um pé atrás com o Gabigol. Após ele vir do Flamengo, por exemplo, teria esse desgaste já com a rivalidade que foi criada. Então, assim, a gente trazendo para um cenário de um futuro, o Gabigol, por exemplo, num time como o Palmeiras. Eu acho que ele teria condições de fazer os gols que ele faz pelo Flamengo, que ele fez pelo Santos, mas eu acho que não com esse volume. Eu acho que esse volume de gols que o Gabigol faz, principalmente nessa trajetória dele no Flamengo, eu acho que é uma série de fatores. Eu acho que a qualidade de elenco, a maneira como ele foi abraçado, como ele se sente importante perante o grupo e o torcedor, porque como foi colocado, o Palmeiras ele divide um pouco, né, esse brilho. Pelos jogadores do meio de campo, pelos jogadores da frente, pela forma como o Palmeiras joga. No Flamengo não, o Flamengo mesmo tendo jogadores brilhantes, a estrela maior é o Gabigol. Então eu acho que isso faz dele ainda mais forte, mais motivado, mais confiante, e aí os números acabam sendo transformados aí em gols. Essa é a minha opinião, né? E essa votação parece que tem muito, o percentual é muito maior. Isso tem uma explicação, né? Porque o torcedor flamenguista nem imagina o Gabigol jogando no Palmeiras e talvez o torcedor do Palmeiras também não queira o Gabigol, né? Pelo que foi criada essa rivalidade. Mas que ele é um grande jogador e ele faria gols também pelo Palmeiras, sim, porque o Palmeiras tem um elenco muito qualificado também. Para em qualquer time, o Diogo, né? Tá mandando mensagem aqui, continuem. O Diogo aqui, ó, tá, o pessoal gosta de falar. Pra mal ou pro bem, mas o pessoal gosta. Diogo tá falando, continuem falando do Gabigol, ele é sucesso de audiência. Abraço, meu irmão, obrigado pela audiência aqui, #NaV. Meus amigos, e tem um outro assunto sobre o Gabigol. O Rodrigo que está aí hoje apimentando o geral. Vamos continuar falando, porque é o seguinte. Vocês se lembram da célebre frase? Sim. O futebol brasileiro é uma várzea, dita por Gabigol? Pois bem, Gabigol foi denunciado por chamar o futebol brasileiro de várzea e pode desfalcar o Flamengo em até 6 jogos. O atacante foi enquadrado pela Procuradoria do STJD 2 vezes no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e será julgado já na semana que vem, no dia 17 de setembro. Rapaz, será que ele vai pegar esse gancho aí, hein? Hein? Ele deu um tiro no próprio pé, João. Quando ele fala que o futebol brasileiro é uma várzea, esses gols todos que ele fez aí foi nessa várzea aqui. Quer dizer, lá o papo é outro, entendeu? Lá é outro patamar. Nesse patamar aqui, que é essa várzea, aí ele faz esses números. Ele acabou de responder nossa enquete aí, falar sobre essa lista, viu? Mas, rapaz, será que... E um momento, vai lembrar que o momento é de uma batalha no futebol brasileiro. O Flamengo de um lado... batendo de frente com a CBF, com os demais clubes da primeira divisão. O Atlético Mineiro tá lá e tá aqui, porque tem a mesma liminar do Flamengo, e já disse, ó, eu tenho a mesma liminar do Flamengo. Se ele usar, eu vou usar também, mas por enquanto eu tô desse lado de cá.
Será que ainda vão botar mais gasolina nessa fogueira? E o Gabigol vai ficar de fora 6 jogos do Flamengo? Será, minha gente?